Às vezes, tudo que a gente precisa é de um pouco de silêncio. Um momento de paz para a gente fazer um compilado, um resumão de tudo aquilo que a gente tem consumido de informação, conteúdo, principalmente nesse tema de consciência, espiritualidade, todos esses assuntos que a gente trata aqui no canal. E assuntos esses que eu gosto muito de estudar. Sempre pensei em mim como uma buscadora. Era um rótulo até que me definia. Só que eu decidi encontrar. Eu não queria ser uma buscadora a minha vida inteira. Eu queria chegar num lugar. E esse lugar que eu buscava era uma vida melhor, lidando melhor com as minhas emoções, com os meus sentimentos, com as pessoas ao redor. E claro, também conquistando os meus objetivos financeiros, profissionais, me sentindo bem, feliz em todos os aspectos da vida. Será que felicidade existe? Não sei, eu estava buscando por ela, mas eu ainda buscava fora. E hoje eu já não acredito nessa felicidade externa. Mas eu passei por um momento que alguns autores chamam de a noite escura da alma. É um momento em que a gente abre mão de todas as certezas. Talvez uma certeza religiosa, talvez uma certeza de vida mesmo, de pensamento, do que estamos fazendo aqui, para onde iremos, o que é a morte, será que existe vida após morte? Será que existe reencarnação? E mesmo sem eu buscar por esse deserto que eu atravessei, ele chegou até mim. E ele chegou levando todas as certezas embora, tirando o meu chão. Foi muito difícil. Eu acho que naquele período, se eu pudesse, eu até escolheria voltar atrás e não ter a consciência desperta. Porque o convívio com as pessoas ao seu redor, com a realidade aqui, não é fácil quando você está em um outro nível de consciência. Então eu cheguei até a desejar voltar ao estado que eu estava anteriormente, o de não saber, o de não procurar, o de não questionar. Eu só queria viver a vida, como as pessoas vivem aí. Mas eu já sei, eu lembro de quando eu estava nesse lugar e a dor que eu sentia. Eu sabia que essa não era a resposta. Então eu decidi abrir mão de tudo o que eu tinha, me conectar com a minha essência, sem intermediários. Essa é uma das grandes chaves da questão. Se algo ou alguém diz que irá intermediar você a Deus, irá intermediar você na sua conexão com a sua centelha divina, fuja. Esse com certeza não é o caminho. E eu entendi que até as técnicas que eu utilizava, como constelação sistêmica, técnicas energéticas, por último, eu estava trabalhando com o despertar da energia Kundalini, ou mesmo a mesa radiônica. Eu cheguei até a questionar as leituras que eu fazia com pêndulo, sabe? Muitos questionamentos eu resolvi ali a minha dúvida, e até isso eu comecei a questionar. Existe muita teoria da conspiração por aí, que a gente está vivendo uma guerra espiritual, uma guerra política. Sim, existem guerras reais acontecendo. Mas eu não quero novamente entregar o meu poder de escolha na mão de uma teoria de conspiração. Se realmente existe algo acontecendo que vai além do nosso entendimento, o que a gente pode fazer aqui e agora para melhorar a nossa vida e das pessoas ao nosso redor?
foi aí que eu decidi vir aqui compartilhar a minha experiência de vida, sem nenhum outro objetivo. É uma noite escura que parece que nunca chega ao fim. A gente tem aquele desejo de caminhar e às vezes cansa, bate um cansaço. O que será que tem do outro lado? Para mim, o que aliviou foi não me apegar às dores, apesar de observá-las. Todos os momentos que eu ainda sentia medo, raiva, angústia, depressão, ansiedade, eu buscava colocar consciência nessas emoções, sem me identificar com elas. É como se eu desse um passo para trás e as observasse. Não é abafar ou jogar para debaixo do tapete aquilo que a gente sente, porque sentimos sim. É olhar com consciência e jamais se identificar. É como se fosse uma nuvem de fumaça que aparece. E ao observar, você vai vendo que aquela fumaça vai se dissipando. E tudo aquilo que passa não é você. São condições temporárias. Então, ao observar sem se identificar, você vai tratando todos aqueles obstáculos que te impedem a conexão com a sua verdadeira essência, com o seu eu superior, sua centelha divina, quem você realmente é. E é simples. Não precisa de ninguém, não precisa de um templo religioso, alguém para te conectar, um mestre ascensionado, nenhuma técnica terapêutica. É simplesmente a consciência. E quanto mais tempo você passar nesse estado de alerta, observando os seus sentimentos, suas emoções, sem dar um nome, apenas observando essa fumaça, essa cortina de fumaça dissipar, você vai sentindo cada vez mais paz. E esses períodos irão aumentar gradativamente a maneira que você se dedica a essa prática. Então a meditação não precisa ser ali sozinho, quieto, sem pensar em nada. A meditação pode ser ativa no sentido de observação. Você se torna um observador daquela voz que surge na tua mente, das suas atitudes, um observador das emoções que surgem. É só colocar consciência. Você vai ver que no início é um pouquinho complicado, porque a gente sente dor e a gente quer eliminar essa dor. Só que existe uma bifurcação nesse caminho. Quando a gente escolhe não olhar para essa dor, a gente vai para um estado e nos sentimos como se estivéssemos anestesiados. Então a gente está convivendo ali com as pessoas ao nosso redor, só que a gente não está verdadeiramente ali. E isso dá uma paz imediata e nos confunde com esse estado de ser. É uma bifurcação no caminho e eu me peguei nessa bifurcação. Eu estava me anestesiando na convivência com as pessoas difíceis, minhas dificuldades. É como se eu estivesse num outro plano, num outro nível. Então, fisicamente eu estava ali, mas eu não estava suscetível a sofrer nenhum tipo de resposta aos estímulos externos. Com o tempo, isso também vai acontecer. Você colocando consciência nas suas dificuldades, nos seus sentimentos e emoções, essas emoções vão se dissipando e você vai sentir esses momentos verdadeiros de paz. Mas essa anestesia, ela nos tira desse processo de limpeza e desobstrução, levando embora tudo aquilo que não somos. Hoje eu não trago nenhuma técnica, nenhum livro. Eu trago apenas a presença. A minha presença aqui, pura, limpa, para você se conectar com a sua.
sem intermediários. Apenas o aqui e agora, com a sua plena consciência. E esse sentimento que está surgindo aí dentro do seu coração, essa paz que é um pano de fundo, é esse o sentimento que você vai levar para o seu dia, para as suas dificuldades, para os seus desafios. E cada vez mais esse sentimento vai aumentar o tempo que passa na sua vida, trazendo insights, respostas, e nele o caminho se abre e você encontra aquilo que sempre buscou, que é a sua essência, que sempre esteve aí. Você já é, você não precisa tornar-se nada, você não tem nada para se curar, você só precisa se lembrar. E se você gostou desse vídeo, se fez sentido, deixa aqui nos comentários e fala pra mim em qual fase você está.